papo de hoje é negociação, cara. E é engraçado porque, às vezes, a gente está num evento, a gente tem um sistema de votação e tal, começa e pergunta, quantas negociações você faz por dia? Tem 0, 1, 3, 5, mais de 5, e aí vai. E a grande maioria vota, e o voto é secreto, ou seja, ele é real, em mais de 5 negociações por dia. Agora, como é que alguém faz mais de 5 negociações por dia que impactam o resultado da empresa, impacta a carreira dele profissional, impacta as negociações, vamos dizer, pessoais que ele faz, compra de carro, um eletrodoméstico, uma venda de alguma coisa, e, no entanto, ele nunca participou de um evento de negociação, de um workshop. É curioso isso, que para pegar um carro você tem que fazer autoescola, fazer exame, etc. Tudo você precisa de um treinamento. Negociação a gente faz na raça, né, Denis? É isso mesmo, Márcio. E às vezes a gente nem percebe que a gente está negociando, né? Porque a gente não negocia só números, a gente negocia ideias, a gente negocia implementação de projetos. Então, tudo é negociado. Feriado, né, Denis? Feriado agora, né? Onde Feriado, vai, tem o pessoal aí querendo estender o feriado. Então, tudo isso é negociado e a gente acaba não percebendo isso, né? A gente assimila sempre negociação com números, com acordos, mas é algo muito mais abrangente. A gente está negociando sempre o tempo inteiro. Então, a importância de você negociar bem é fundamental para o seu sucesso, tanto interrelacional quanto, né, profissional também. Então, mas vamos falar de coisa legal, vai. Técnicas de negociação, todo mundo sabe aquele negócio de pedir alto, oferecer baixo, tá caro, não tá, isso é feira, né? Vamos falar um pouquinho mais tecnicamente hoje, que eu acho que é interessante. Então, quando a gente fala, por exemplo, deixa eu colocar um slide aqui para a gente. Olha só, o Denis hoje caprichou, cara. Frame e reframe. Nossa Senhora. Então, isso aqui não é negociação, é uma aula de inglês. Mas vamos lá. O que é um frame? O frame é uma moldura, né? Uma janela, se você quiser chamar assim. E essa definição de fazer um frame ou reframe é essa habilidade de mudar como uma situação é percebida. E ela acaba oferecendo uma perspectiva diferente que favorece os seus interesses na negociação. Isso é a definição clássica. Deixa eu colocar isso na real. Você está torcendo para o seu time. Nós tivemos um jogo outro dia, Palmeiras e São Paulo, aqui em São Paulo, umas 2 semanas atrás. E teve um determinado lance lá que o juiz deu pênalti, chamou o VAR. Para mim, pênalti claríssimo, tinha que expulsar. Não houve nada. Por quê? Depende de qual é a câmera que estava no VAR. Então, o VAR é o exemplo mais clássico do frame, de você conseguir fazer uma janela e mostrar. Às vezes você está assistindo futebol, você fala, isso aqui não foi nada. Daí vem um outro ângulo da câmera, fala, pô, isso foi pênalti, isso foi falta, isso não sei o quê, etc. Então, a maneira mais correta, a melhor maneira de você negociar é você já preparar como é que você vai apresentar o seu argumento. Apresentar, então, é enquadramento, é o frame. Se você, o outro lado, apresentou já um argumento que não lhe é muito favorável, você faz o reenquadramento, que é o reframe. Eu não sei se isso aí ficou claro, mas a ideia é não negociar em cima da postura, da posição que ele apresentou, e sim dar um exemplo, modificar a argumentação para que seja favorável para você. Vamos tentar... Exatamente. Isso porque dita o cenário da negociação, né, Márcio? Como é a forma como você enxerga os argumentos que você utiliza vai ditar aí o ritmo e a forma como os números são apresentados também. Então, por isso que é importante você readequar a situação para que aquilo que seja mais favorável para você, né? Porque cada um tem um ponto de vista. Então, você tem que defender o seu ponto de vista, colocar os seus argumentos, para daí sim partir desse princípio para o resto da negociação. Porque se você aceita esse frame colocado pelo outro lado, ele vai ficar um pouco mais complicado aí para você corrigir isso durante a negociação.
Então para que usar o frame ou reframe, que no fundo é a mesma coisa? Para mudar o foco da conversa. Então, quando você usa o reframe, ele muda. Você pode sair de problema para uma solução. Então, se alguém está falando uma coisa, você, espera aí, vamos entender melhor, tal, e já muda a maneira de abordar aquele conteúdo, aquela conversa que o outro lado está levantando. Isso ajuda e muito a reduzir as resistências. Você não está brigando. Porque a pior coisa que tem numa negociação é o bate-boca. Você fala um negócio, o outro lado fala que não, tal, tal, tal. É que nem quando você está falando, esse preço é bom. O outro fala, é bom, mas... Então já vem uma contra-argumentação. Você pode falar, sim, ele é bom, porém eu acho que deveríamos considerar, etc, etc. Você não está brigando. O grande problema é criar um antagonismo na negociação, porque até por ego a pessoa quer defender o ponto de vista dela. Então, aliás, quando você faz uma negociação, o negociador profissional, ele se preocupa com a ótica aí no sentido figurado, da pessoa que está do lado de lá. Como é que ela vai explicar aquela condição que ela está aceitando de você para a turma dela, dentro da empresa dela? Isso é você fazer um frame e dar de bandeja para o outro lado poder explicar. Fundamental. Essa, aliás, é uma diferença de negociador profissional e amador. O amador quer só ganhar, o profissional se preocupa como é que o outro lado vai conseguir justificar o negócio que ele fez. Sem isso, não rola. É a Vamos famosa voltar lá. saída honrosa, né? Hã? Famosa saída honrosa. Saída honrosa. Porque todo mundo precisa, de alguma forma, justificar. Agora, quando você faz o frame, quando você começa a negociação com o enquadramento correto, você controla todinha a narrativa. Então, uma coisa que ninguém se preocupa muito é como é que eu vou apresentar o meu ponto de vista. Isso antes de começar. Quando você está fazendo a preparação, planejamento e tal. Fundamental. Essa argumentação... Olha só o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Teve a eleição do Trump, pouco tempo, foi em dezembro, se não me engano, novembro. A corrida estava pau a pau. De repente, a candidata democrata falou mal dos eleitores do Trump, que o eleitor era isso, era aquilo, etc., que era um lixo. Acho que foi essa a expressão que foi usada. O Trump pegou esse gancho, foi até um caminhão de lixo, colocou um boné de lixeiro, um colete de lixeiro, então ele fez um frame, um reframe da situação e falou, esses são os americanos que você está chamando de lixo? 100 milhões de americanos que votaram em mim são lixo, é isso? Pronto, acabou. Daí não tinha como voltar mais. O Lero, aquilo pegou, vocês sabem que o político faz isso de uma maneira brilhante, independente do partido, quando pega, acabou. Então, gente, se preocupe em montar a narrativa antes. Se preocupe em como é que você vai enquadrar o assunto antes. Vamos ver se nós temos mais algum exemplo aqui. A gente fala muito de problema, né? Em negócio. Qual é o problema? O problema é esse, aquilo. Tente falar um pouquinho mais de critérios de decisão. Vamos basear isso em algo numérico, em algo que seja padrão na indústria, etc, etc. Que aí ninguém consegue discutir com você. Porque se é padrão, ninguém discute. Agora, se a coisa é subjetiva, aí complica. Você transforma a objeção num critério. Porque você pode discutir critério. Agora, ponto de vista é complicado discutir, opinião é complicado discutir. Se você preparar uma listinha com todas as objeções que são normais e que você vai encontrar, seu preço é mais alto, o concorrente tem coisa melhor, você sabe muito bem o que eu estou falando, se você está na área comercial, prepara qual é o reframe que você vai fazer, qual o reenquadramento que você vai fazer quando alguém levantar esse tipo de problema, esse tipo de objeção. Olha lá. Escassez, urgência, isso é gatilho. Caramba! E aí, como é que a gente pode usar urgência, escassez
no reenquadramento, Denis? Cria uma empatia, você não vai discordar com ele, porque senão você cria um atrito desnecessário, mas se mostra que ele pode estar perdendo uma oportunidade por não estar tomando uma decisão mais rápida, né? Então esse é o famoso gatilho de escassez e de urgência. Você tem que usar o tempo ao seu favor, né? Então existem maneiras de você se posicionar, isso sem causar um conflito direto e sem soar muito fake também. A tabela vai virar, isso é a coisa que mais me irritava. A tabela vai virar, aproveite. Essa promoção só vale até hoje. Gente, pelo amor de Deus, criança de 4 anos já não acredita nisso, né? Então, você tem que ser um pouquinho mais sutil, um pouquinho mais refinado. Então, você tem que provar aquilo que você está falando. Isso parece aquelas promoções de Black Friday, que daí vira Black Monday, vira Black tudo, e Black Mês, né? Então, aí você acaba perdendo a credibilidade. Usar com muita segurança, com muito critério, esses gatilhos de urgência, de escassez, de prova social. Às vezes você abre o Instagram, eu estou à noite dando uma olhada lá, gente, o cara nem começou a lançar o produto dele, ele tem 50 testemunhos de uma pessoa que investiu R$30 e ficou milionário numa semana. Isso, ao invés de ajudar, só queima o filme. Então, qualquer coisa que você utilizar na argumentação tem que ser bem pensada, porque senão o efeito é o contrário. Fui vítima disso hoje. Eu tive uma consulta com a nutricionista, aquelas fora do plano, paga, bem paga, e eu falei, estou ligeiramente fora do peso, né? Assim, com jeito. Ela falou, não tão ligeiramente, né? Ainda não é uma obesidade mórbida, mas o senhor está, né, uns 10 quilinhos aí acima. Eu falei, quilinhos, exatamente, 10 quilinhos. Ela falou, mas o senhor vai ter que fazer uma dieta, controlar a alimentação, exercício, aquele discurso padrão. Falei, mas eu não tenho tempo, eu viajo, eu como no hotel que tem no frigobar, porque às vezes já está fechado o restaurante do hotel, a gente pega voo, chega à noite, etc, etc. Ela falou, então vamos imaginar, isso é a sua dificuldade, não é? Eu falei, e é quase que insuperável. Ela falou, agora imagine você daqui a 30 dias, 5 quilos mais magro, com mais disposição, com algumas roupas voltando a entrar. Sabe aquele blazer caro que o senhor comprou, aquela camisa que o senhor mandou fazer sob medida, e ela começa a pegar na ferida. Daqui a 60 dias, o senhor já está quase livre desses 10 quilos, que são 2 sacos de arroz. Daí ela começa. O que ela me transportou? Lá para frente. Então, a dificuldade que eu levantei e falei, não tenho tempo para fazer isso, não dá, no hotel não tem, etc., ela foi mostrando o benefício lá para frente. Ou seja, sacrifica agora, se programe agora, para daqui a 60 dias você não está carregando 2 sacos de arroz no corpo. Muito bacana a maneira como ela colocou, e eu já comecei hoje. Então, se eu cair de inanição aqui durante a transmissão, não é nada, estou com fome, estou tomando um copinho d'água aqui só. Então, nem aquele sonho de valsa que eu gosto está aqui. Né? Mas é uma técnica que funciona mesmo. Coloquem aí nos comentários, pessoal, vocês já utilizam alguma técnica do frame, do reframe? Já ouviram falar? Como é que vocês fazem isso nos negócios, né? Porque a gente, às vezes, acaba fazendo isso de forma inconsciente, mas quando a gente analisa a fundo uma técnica, fica mais fácil entender como é que ela funciona e como é que a gente pode aplicar em outras situações também. E como é que a gente é vítima, né? Você só percebe depois quando você faz uma análise técnica, criteriosa. Tá? A gente está falando de comida aqui. Eu estava outro dia na feira livre. Isso é uma coisa que eu gosto, que é uma tentação. Quando eu morava nos Estados Unidos, a coisa que eu mais sentia falta era pastel. Por isso que eu estou assim, né? Gostava do pastel. E eu vi na feira todo mundo fala, melhor pastel, pastel da Maria, pastel não sei de quem e tal. E o cara colocou só, o segundo melhor pastel de São Paulo. Eu falei, nossa, deixa eu até chegar junto. Fui lá na barraquinha, eu falei, chefe, você colocou aqui segundo melhor pastel? Por que você não colocou melhor? Ele falou, porque ninguém acredita, todo mundo fala que é o melhor. Se eu falar que eu sou o segundo melhor, a pessoa tem mais confiança naquilo que eu estou vendendo.
Então, é bacana como é que você faz o seu posicionamento da marca, da oferta, etc. Olha só o que me manda aqui, tá cá. Claudemir. Como fazer Como quando o fazer o cliente não vê cliente... só o preço, mas sim a qualidade? Bom, se o cliente está vendo a qualidade, bom demais. Agora, tem clientes que só vê preço. E aí, como é que fica a coisa? Se você não tem um diferencial, o cliente vai comprar o menor preço. Eu, quando compro algo que eu não vejo diferencial, que eu não tenho interesse, eu compro preço também. Não adianta falar. Mas se existe um diferencial, a pessoa não compra preço. Ah, Márcio, isso é balela. Nesse mercado, como é que é? Compra sim. Por exemplo, o iPhone. Você já tentou pegar desconto na loja da Apple? Não, cara. É aquilo que está lá na etiqueta. Você paga, o máximo que ele faz é parcela, etc. Acabou. E ninguém discute. Você já discutiu? Chegou lá, pegou o feijão lá no supermercado, está marcado R$7, você fala, dou 5, quer pegar ou largar? Não é assim. Você já chegou no posto de gasolina, que está lá R$6 a gasolina, você fala, dou 5,50. Não é assim. Então, mesmo quem tem preço fixo, consegue vender e consegue vender legal. Então, para com essa mania que o cliente não vai comprar se tiver o preço fixo, etc. Compra, e compra normalmente. Então, isso aí é parar com essa mania que o cliente só compra preço. Ele prefere comprar mais barato, ele fala que ele quer mais barato, e é normal, mas ele não compra só preço. Tá? Então, vamos lá. O negócio é mostrar o valor tanto no produto quanto na marca do produto, na questão status, referência, tal, questão de equity, exatamente. Então, Sim. o cliente compra o todo, né? Você vê, o cliente compra embalagem. A gente está falando de Apple. Quantos e quantos vídeos no YouTube tem do unboxing? Gente, que é a coisa mais normal, mais boba, se você quiser chamar, do cara abrindo uma caixinha de um iPhone. Ele abre, faz um maior cerimonial, demora meia hora para abrir, daí ele mostra o que tem dentro, então, um telefone e um cabinho. Mas e tem visualização, tem milhares de visualizações. Dizem até que tem o cheiro, né? O cheiro da caixa, eles O passam cheiro isso da no vídeo. caixa. A Mas Apple estudou muito a caixa, a embalagem, né? Aham, aham. E tem empresas que copiam isso. A gente tem vários produtos da Osmo, DJI, que faz aqueles drones, faz o estabilizador, a câmera pequenininha. Eles copiaram a Apple, assim, você abre a caixinha deles, é maravilhosa, é tudo muito bem embalado, tal. Eu comprei agora um HD da Samsung, um HD pequenininho, tamanho de um cartão de crédito, e ele tem, nossa, 2 tera, 5 tera, nem lembro mais, de armazenamento. A embalagem é fantástica, até os cabinhos embalados, tudo. Enfim, isso faz parte da chamada experiência do cliente. Tá? Uhum. Se você vai a um restaurante, uma coisa é o cara te jogar a comida ali, estilo bandejão. A outra é toda aquela ambientação que vai desde do local, da música, do ar, da roupa do garçom, do maître, enfim. Tudo isso faz parte do preço. Até o valet que está lá fora. Técnica da ancoragem, talvez uma das mais conhecidas da negociação, e é uma técnica que nem todo mundo usa, nem todo mundo usa pelo menos como deveria, né? Então, o que é a definição técnica? É lançar uma primeira referência numérica, ou seja, uma oferta, né, para influenciar Preço, a né? percepção do outro lado. Então, é importante você fixar um número, de preferência, se você estiver vendendo, claro, alto, né, para você ter margem para negociar depois. Senão, fica complicado até você conseguir fazer algum desconto, uma redução, se você já tiver com a sua margem apertada. Então, o Onassis falava isso, né? Se estiver vendendo peça alto, se estiver comprando, ofereça baixo. Quem não sabe quem é Onassis, sugiro pesquisar hoje. Aristóteles Onassis, depois vocês vão entender, porque ela é a referência do maior negociador aí
pelo menos dos últimos 100 anos. Agora, duas coisas. Tem gente que fala, mas é melhor a gente esperar o outro lado abrir, né? Vai que ele vem com o número legal. Olha, se o outro negociador do lado de lá for profissional, ele não vai com o número legal para você, não. Ele vai com o número ou lá embaixo ou lá em cima, dependendo do lado que ele está, e você vai rebolar muito para conseguir depois equiparar. Então, isso é muita inocência, achar que o outro lado vai abrir o jogo para você, vai mostrar o que ele precisa, o que ele pensa. Em negociação, hoje não tem mais bobinho, não tem mais inocente. A minha sugestão, então, é abra você. E abra com uma gordura suficiente para poder dar um tipo de desconto sem mexer no seu preço real. Porque o brasileiro ele gosta de falar que levou vantagem. Você vê, o que mais tem aqui no meu pedaço é aquelas vans do Mercado Livre. Aquilo para baixo, aquilo e motoqueiro do iFood. Só tem isso no pedaço. O que o Mercado Livre faz? Em 10 vezes sem juros, sem frete, frete grátis, tal. Lindo. As pessoas acreditam, não é possível, que estão parcelando em 10 vezes sem juros e que ainda não estão pagando frete. Então, todo mundo quer levar vantagem. Você compra um produto e fala, comprei em 10 vezes. Na verdade, está lá os juros embutidos. Não paguei frete. Mas a pessoa quer se gabar, quer usar o ego, né, dizendo que fez um excelente negócio. Para isso, você precisa dar o primeiro número com uma camada ali de gordura para poder ceder em alguns pontos sem perder o dinheiro. Porque se você já entra ali no talo, no limite, tudo que você der não é gordura, é carne, você perdeu dinheiro. E o que é interessante é que nós vimos uma estatística de fonte muito confiável que 8% das comissões dos vendedores vai embora porque deu desconto desnecessário. Porque hoje a maioria das empresas está atrelando a remuneração do vendedor à lucratividade no pedido. Então, se o pedido veio com 100% de margem, o vendedor tem 100% da comissão. Se deu um desconto lá e a empresa recebeu menos, o vendedor também não é só o percentual da venda, ele também vai receber uma comissão percentualmente menor. E os vendedores dão desconto, às vezes até sem outro lado pedir. Já entra e fala, esse aqui está na promoção com 10%. Ninguém perguntou. Ninguém perguntou, mas a insegurança em relação a preço é tão grande que a pessoa já vai dando desconto sem pedir, sem que o comprador, o cliente, peça. E aí não tem Cristo que segura. Sofre a empresa e sofre o bolso dele, né? E aí é só reclamar. E o pior, Márcio, é que se você entra no limite, você fica ainda como intransigente na negociação, né? Porque a negociação é aquela base de troca, né? De você ceder um pouquinho daqui, o outro cede dali. Se você já entra sem poder ceder nada, fica até complicado. Por mais que você esteja fazendo, vamos supor, uma boa concessão, o outro lado pensa que você não está. Então, por isso que é importante você subir um pouquinho para poder negociar. Vamos lá. Então, por que a ancoragem funciona? A mente procura um ponto de referência. A gente quer um porto, quer uma âncora, quer um número. Quando alguém dá um número, você começa a pensar em torno daquele número. Quem lança o primeiro número, a primeira âncora, molda o campo de negociação, dá os parâmetros. E, olha, é engraçado que tem âncora que, mesmo sendo absurda, ela acaba impactando. A gente sabe que ela é absurda, mas ela cria um negocinho ali no seu cérebro e funciona. Funciona. Então, olha, ancore Márcio, e também, querendo ou não, o preço mais alto, ele está ligado à maior qualidade. Pode ser até que não seja verdade, mas né, ele está ligado à maior qualidade. Então, a gente associa preço maior à maior qualidade. Então, também Sim. tem essa vantagem de você estar ancorando por um valor maior, você está agregando inconscientemente qualidade aí no seu produto, no seu serviço. No Mercado Livre, quando eu estou comprando um cabo de carregar um iPhone da vida,
e ele é muito barato, a primeira percepção que eu tenho é não presta. Não é compatível. E aí vai. Engraçado isso. Qualidade versus preço. Olha um comentário aqui. No mercado automotivo aqui em Pernambuco, concessionárias já aplicam isso, remunerar o vendedor diante da margem de contribuição. Eu acho que isso aí vai ser fatal. Não tem jeito. Aliás, tem jogador que ganha por gol marcado, né? Jogador que ganha por quantidade de partidas que ele está participando, que ele não foi expulso, etc, etc. É tudo baseado no que hoje? Performance. Porque tudo dá para ser medido. Então, o que dá para ser medido, o papo é performance. O que é o bode? É você criar um problema que não existe, um problema artificial, e daí você vai retirando e fazendo que a outra parte ache que fez um bom negócio, que realmente ela conseguiu tirar alguma coisa de você. Isso acaba criando um alívio quando o bode sai da sala. O bode, na verdade, é muito usado contra você, né? O governo utiliza muito, a gente nem percebe essa técnica, essa tática, que é uma das mais antigas também de negociação. A ancoragem talvez a mais conhecida, mas a tática do bode é uma das mais antigas, possivelmente todo mundo aqui já ouviu falar. Então você cria uma dificuldade, né? Uma dificuldade artificial, para que o outro lado aceite a sua ideia, aceite essa condição, mas na verdade é aquilo que você queria desde o início. Então, por exemplo, o governo, ele fala para a gasolina vai bater a R$9, daí todo mundo fala, nossa, R$9, não estou acreditando. Aí quando ele fala que vai chegar a 8, todo mundo fala, pelo amor de Deus, ainda bem que chegou a 8, nossa, 9 estava inviável, a gente não ia mais conseguir andar de carro. Ou seja, na verdade, se ele falasse que ia chegar a 8, todo mundo ia reclamar. Então o que ele fez? Ele jogou o bode, falou que ia chegar a 9. Todo mundo ficou em prantos, depois ele reduziu para 8 e todo mundo achou legal. Né? Pelo menos mal, vamos dizer assim. Ficou com aquela sensação de estar satisfeito. Então, o bode, se bem utilizado, ele é poderosíssimo na negociação. Né? Você tem que ficar muito esperto para que não utilize um bode contra você e, claro, conhecer a tática do bode para você utilizar, porque funciona e funciona bem. E você nunca sabe quando o outro lado está blefando ou não, né? E essa sensação de que você conseguiu, né, aquilo que você queria, o outro lado conseguiu tirar alguma coisa de você, mas na verdade você era desde o início era aquilo mesmo que você queria. Então é muito poderoso e funciona muito bem. O bode, ele quando é aplicado de forma consciente, quando a pessoa sabe o que vai fazer, já imaginou o bode, coloca, vai valorizando a tirada do bode, a gente fica com uma sensação que foi legal. Médico, vamos dar um exemplo de médico. Você vai no médico e fala, doutor, estou com uma dorzinha aqui. Ele fala, isso pode ser sério, hein? Você já, como é que é? Ele falou, isso pode ser várias causas, né? Precisamos examinar, eu não posso dar um diagnóstico agora, nós vamos fazer alguns exames e tal. Você já sente que você já morreu. A princípio, já morri. Legal. Daí, quando ele fala, não, isso aí era só, sei lá, um inchaço, era... Você fala, não, então não era um tumor, então não era isso, não era aquilo. Pronto, o bode era, não sei o que pode ser, mas pode ser grave. Quando não é tão grave, você dá graças a Deus e fala, esse médico é bom, hein? Ele matou um diagnóstico muito legal. Isso é importante para você usar na negociação. Eu uso sempre o bode. Funciona bem. Agora, o difícil mesmo é você saber quando estão usando o bode para cima de você. Porque se você não prestar atenção, as pessoas colocam o bode, você acha que conseguiu dobrar, tirar, etc. E a partir dali, como é que fica? Tá? Então, gente, bode é maravilhoso, o bode funciona. Olha lá, tem alguém falando aqui que essa do bode funciona e funciona bem. Agora, bom, já que nós estamos falando do bode, deixa eu falar um pouquinho de ameaça, né? Quando alguém chega para mim e fala, Márcio, a situação é a seguinte, é pegar ou largar. Eu falo,
A reação normal é, se eu falar que não, eu posso melar a negociação. Se eu falar que sim, talvez eu perdi aí um espaço, que aquilo poderia ser um blefe da pessoa e eu estou perdendo dinheiro. Uhum. E eu chego e falo, deixa eu ver se eu entendi bem. Você está dizendo que se eu não conseguir chegar a este ponto que você quer, você vai de forma unilateral interromper as negociações? Eu devolvo a responsabilidade de melar a negociação, entre aspas, para a pessoa que está falando comigo. Tá? Você não precisa aceitar a incumbência, a responsabilidade com a sua resposta de estar interrompendo a negociação. Você devolve a batata quente e fala que ele vai interromper caso você não consiga alcançar aquilo. E na maioria das vezes, realmente, ele fala, não, mas não é bem assim, a gente precisa melhorar, negociar, mas já calma. O Isso simples sempre fato de acontece. você fazer essa paráfrase, ou seja, repetir com as suas palavras aquilo que ele falou, muitas vezes ele fala, não é bem isso, tal. Você já desarma ele. Só o simples fato de você repetir, a pressão volta para ele, né? Então, eu acho que é super válido isso, Márcio, porque às vezes você fica numa saia justa, né, e você não sabe o que fala, nem se sim, nem se não. Então, essa estratégia de você repetir, muitas vezes ele já reposiciona essa postura Ele dele, acalma, né, Denis? Ele acalma e a acalma. negociação continua como se nada tivesse acontecido. É bom que ele acalme mesmo. E, olha, a pior coisa é negociar debaixo de uma ameaça. Aliás, olha que interessante, assunto relevante do momento. A briga particular entre o Trump e a China. Então, um faz ameaça daqui, hoje a China falou, não vou comprar mais os Boeings, vou cancelar o pedido do Boeing. Gente, nós estamos falando de muito dinheiro. Nós não estamos falando de meia dúzia de coisas, nós estamos falando de muito dinheiro. E isso interfere diretamente no poderio militar da aeronáutica dos Estados Unidos, etc, etc. Imagine o peso que tem cada declaração, cada blefe, cada bode que é colocado, onde as pessoas ficam observando cada vírgula que o Trump fala e cada vírgula que o chinês responde do lado de lá. Isso aí, bom, isso promete. Legal. Grupo VIP para participantes. Nós temos um grupo que é muito legal, muito ativo. Fala um pouquinho do grupo, Denis, você que coordena essa parte. Legal, pessoal. É um grupo de WhatsApp que a gente coloca ali conteúdos de negociação, de vendas, tem vídeos, a gente faz bastante enquetes também. Então, é sempre um canal de comunicação que a gente utiliza, fornece materiais bacanas. Se você não tiver ainda, escaneia o QR Code, entra. Esse grupo ele tem um diferencial que a gente colocou uma autorização para entrar no grupo. Ou seja, spam, pessoal que fica colocando, roubando os dados do grupo, tudo isso não existe nesse grupo, porque a gente já pensou nessa forma dessa autorização justamente para coibir esse tipo de comportamento lá, tá? Então é um grupo muito legal, o pessoal é ativo, comenta, sempre sugere novas ideias, temas para as lives, então vale muito a pena. Rola um networking também, a gente troca experiências, é um grupo muito legal. A gente está sempre disponibilizando conteúdos exclusivos para quem está no grupo, tá? Então, para quem ainda não está lá, escaneia o QR Code, vai pedir uma autorização, tem que aguardar um pouquinho, porque a gente mesmo que autoriza, agora a gente está aqui ao vivo, então não conseguimos autorizar, mas logo após a gente já autoriza e você já vai estar dentro com a gente nessa comunidade. A gente já tem diversas solicitações aqui, eu estou acompanhando, só que eu não consigo fazer a aprovação agora, que a gente faz uma análise aí mais detalhada de cada participante para entender mesmo se não é um spam, então por isso que demora um pouquinho, tá bom, pessoal? Olha só um depoimento. Olha, o Flávio mesmo. Eu sou do grupo e consegui negociar lá. Fui indicado. Que legal. Bacana. Muito bacana. Queria comentar aqui, para quem ainda não baixou o nosso e-book, que é um guia prático de inteligência artificial para vendas B2B. Então, também quem quiser ter acesso a esse material, é um e-book, é um livro digital, é só escanear o QR Code lá, vai pedir o nome e o e-mail, coloca
e você já tem acesso, a gente já manda para isso por e-mail, tá? É um livro eletrônico com várias dicas aí de como utilizar a inteligência artificial hoje para você prospectar de forma mais moderna, para você automatizar algumas tarefas. Então, tem um conteúdo muito relevante, muito atualizado aí sobre as novas ferramentas que estão aí para auxiliar quem trabalha com vendas, quem atua com B2B. A gente sempre fez curso presencial, negociando para ganhar. Desde, 30 anos, claro, atualizando a cada edição, e vem o pessoal do Brasil todo, as pessoas vieram dos Estados Unidos para fazer, do Chile, de Portugal, enfim, o curso traz resultado. Porque ele é prático, ele dá dicas que você usa no dia seguinte, a gente faz simulações, etc. Puxa, fantástico. Mas tem pessoas que, por uma razão de agenda, de grana, da empresa não permitir, de não poder faltar, etc., falava, como é que eu tenho acesso a este conteúdo, Márcio? Legal. A gente gravou coisa super recente, eu acho que tem 15 dias, tá, que está esse material no ar, o curso Negociando para Ganhar. Então, é um curso absolutamente novo, tem 2 horas e meia, mais ou menos, gravado, ele é online, então você acessa o curso, você pode acessar ele o dia que você quiser, o horário que você quiser, ele está lá disponível para você, com informação muito prática para quem quer negociar. Para quem não quer perder aqueles 8% da comissão, que é aquela estatística que rolou aí, tem 20 dias, um mês no máximo, então ela é fresquinha. O pessoal está perdendo dinheiro. As empresas acordaram, remuneram de acordo com a margem de contribuição. Você não pode abrir mão de ganhar sua comissão integral, ou pelo menos próxima a isso. Então, cada desconto que você dá, cada negociação que foi mal feita, você está perdendo dinheiro. Agora, puxa, se não dá para participar de um curso presencial, a gente montou esse curso novinho, 2 horas e meia de informação, e o mais bacana, ele acompanha uma mentoria mensal pelo Zoom. Então, lá você tira dúvidas, você troca ideias, enfim, é quase como se fosse um curso presencial. Agora você pode estar pensando, bom, legal, mas isso deve custar uma grana. Ele custa, na verdade, R$ 499. Mas a gente conseguiu reduzir isso aqui e vai segurar esse preço até o final dessa semana por R$ 199. E ainda parcelado no cartão. Então, olha só, você tem um custo muito baixo, porque você parcela isso no cartão, você tem acesso a uma informação privilegiada, diferente de tudo que você encontra por aí. Na primeira negociação, você já recuperou várias vezes esse investimento. Agora você fala, puxa, mas como é que eu posso ter acesso ao Negociando para Ganhar, esse curso online novo? É só entrar no nosso site, o marciomiranda.com.br, lá tem um banner enorme, você clicou, você está na página do curso, você tem acesso imediato. Inclusive, esse QR Code leva para a página também. Tá? Então, a página do curso direto? A página do curso. Então, quem quiser conhecer mais, a página tem todo detalhado a nossa metodologia, o vídeo do Márcio tem quase 5 minutos explicando aí como é que ele vai levar os tópicos que são abordados, o conteúdo. Então, está tudo muito bem detalhado para quem quer esse curso também. Então, quem quiser conhecer mais, aproveitar esse valor que está super diferenciado mesmo. Esse curso até semana passada estava nesse valor de R$ 499. A gente conseguiu uma redução aí de 50% para o evento, especialmente para esse evento. E a gente vai manter esse preço até o final dessa semana. Então, quem quiser aproveitar, vale super a pena. Tem as mentorias mensais também com a gente, né, pelo Zoom. Então, você faz o curso, aplica o conteúdo e vem tirar as dúvidas ao vivo com a gente. É um sistema muito bacana, porque você tem acesso à informação. Na hora de você aplicar, possivelmente vão surgir algumas dúvidas, qual o caminho que você deve seguir, e você consegue ter acesso a gente para esclarecer, para a gente ir corrigindo a sua rota nessa parte de negociação. Olha, então não tem desculpa de tempo, porque
porque você pode fazer esse curso aí até usando um celular entre uma visita e outra, no trânsito, etc. Você pode parcelar no cartão, então não é grana. Caramba, se não é tempo e não é grana, você já imaginou uma informação que você use e que te traga uma comissão melhor, que te traga uma venda melhor de um carro, uma compra até de uma televisão, de uma geladeira, não sei, você já pagou o curso, ó, brincando. Agora, não adianta só querer, você precisa agir. E o momento de agir é agora, você vai lá, marciomiranda.com.br, clica, faz a sua aquisição do curso e, ó, a partir daí, é só com você. Nós vamos estar presentes nas mentorias, ao vivo, pelo Zoom, para tirar suas dúvidas, para dar mais conteúdo. A caminhada é junto com o Denis e comigo, segurando a sua mão e mostrando como é que você pode negociar ainda melhor. Você viu que algumas dicas aqui da live, da Masterclass, já vão te ajudar. Você imagina um conteúdo de 2 horas e meia direto, sem papo, sem nada, falando de novas técnicas, modernas técnicas de negociações estratégicas. Essa é uma decisão que você deve tomar agora e resolver participar desse curso. Esse é o QR Code para quem quiser entrar, conhecer, também tem um link aqui embaixo. E a gente está lá no grupo esperando vocês para a gente trocar uma ideia, conversar sobre negociação, vendas, tecnologia. Tem muita informação bacana lá. E claro, você não vai deixar de aproveitar essa oportunidade aí, que vai até essa semana só, tá? Depois vocês podem entrar no site, vocês vão ver que o valor já não vai ser esse que a gente conseguiu fazer aqui para quem está participando desse evento. Tá bom? É isso aí, Márcio. Muito obrigado. Legal, gente. Pelo tempo. Obrigado, Denis. Obrigado a todos vocês que estiveram juntos aqui durante essa 1 hora de transmissão. E a gente se encontra no grupo, no Instagram, no LinkedIn. Vamos trocando figurinha, tá bom? Eu vejo vocês por aqui e possivelmente vejo vocês no curso também. Grande abraço, uma boa noite para todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço, bom descanso.